E aí, pessoal, a gente chega hoje aqui para começar a nossa jornada de conversas sobre inflamação. Esse é um tema extremamente importante, muito relevante, tanto na caminhada de vocês, na caminhada acadêmica de vocês, como para a vida profissional. Tá? Então, iniciamos, obviamente, pelo conceito, tá? A gente diz que a inflamação é uma resposta inespecífica que ocorre em tecidos vascularizados de indivíduos vivos. Tem o objetivo de diluir, isolar e eliminar o agente agressor. Então vamos detalhar um pouquinho o que a gente quis dizer com tudo isso. Então, sim, é uma resposta do organismo. Esse é o primeiro ponto do qual vocês devem se apossar, tá? Uma das primeiros pontos de conhecimento que vocês devem se apossar, tá? Ela é caracterizada por um conjunto de fenômenos bioquímicos e morfológicos, são fenômenos sucessivos, são ativos, ou seja, realmente tem uma participação, tem um envolvimento de diferentes elementos do organismo e de forma ativa. E são algumas reações complexas, mas sempre guardando que ela é uma resposta do organismo diante de alguma agressão. Tá? Ela ocorre sempre e somente em tecidos vascularizados de indivíduos vivos. Parece meio bobo falar sobre isso, né? Oh, indivíduos vivos. Mas sim, a gente lembra que, por exemplo, quando vocês falaram de necrose, vocês viram que a necrose compartilha alguns mecanismos, alguns elementos de patogenia que ocorrem também na autólise, por exemplo. E a autólise ocorre já no indivíduo morto. Tá? Então a inflamação não, a inflamação depende do indivíduo estar vivo. Tem o objetivo de diluir, então, de uma certa forma, minimizar o impacto do agente agressor naquele tecido, isolar, fazer com que ele não, a ideia, pelo menos, é que ele não se disperse pelo organismo, pelos demais tecidos e, finalmente, e de forma contundente, eliminar o agente agressor. Tá? Ela é de caráter inespecífico, ou seja, independente do agente agressor, esse fenômeno vai ocorrer. E da forma com a qual nós vamos falar um pouco aqui. Isso é bem importante para a gente já diferenciar do que depois vem lá na imuno, quando a gente fala de respostas específicas, tá? A inflamação é uma das respostas inespecíficas, tá? Ou ditas também como inatas. Então, a inflamação faz parte desse conjunto e depois também funciona lá auxiliando nos mecanismos efetores das respostas imunes. Mas isso depois a gente vai, aos poucos, ou no seu devido tempo, a gente vai conversando sobre isso. Causas de inflamação. Nossa, quando a gente olha essas causas aqui, a gente pensa que é absolutamente tudo, né? E é. Então, é muito importante a gente pontuar que dentre as causas da inflamação também existem condições endógenas, tá? Como, por exemplo, a presença de células necróticas, respostas imunes, presença de pigmentos, entre outras respostas, outros processos do organismo que possam incitar um processo inflamatório. Por exemplo, vocês viram, né? Quem já chegou até esse momento aqui da aula de inflamação já passou pelo estudo de morte celular, né? Ou doença e morte celular, então necrose, já estudou os distúrbios circulatórios, muito provavelmente, e chega aqui lembrando que, nossa, lá na necrose se formava um halo avermelhado em torno do tecido necrótico. Tcharam! Inflamação. Passou pelos distúrbios circulatórios e viu que lá na trombose, às vezes havia recanalização do trombo ou eliminação daquele trombo, tá? Mas de que jeito? Bom, isso acontece porque existe um processo inflamatório que prepara para os processos reparativos, tá? Então, sempre que houver algum dano tecidual, vai se incitar um processo de resposta inflamatória.
tá? Lembrando, inflamação é uma resposta. E elementos exógenos, né? Que pra gente é o que soa de mais familiar. Então, elementos químicos, físicos, tá? Elementos químicos, substâncias cáusticas, elementos físicos, queimaduras, seja por calor ou por frio, trauma mecânico, tá? E os agentes biológicos que talvez sejam o que seja mais familiar, né? O que mais desperta o nosso raciocínio de causa de inflamação. Então, infecções que causam inflamações, tá? Agentes biológicos, fungos, parasitas, bactérias, vírus, todos esses também são agentes que incitam ou podem incitar alguma forma de resposta, incitar de alguma forma resposta inflamatória. Sinônimo de inflamação, tá? É um sinônimo que parece bastante antigo, e acho que é bastante antigo, ou um termo que não se usa tanto na nossa fala corriqueira, mas ele existe e é flogose, tá? Então, às vezes, vocês vão ver alguns livros que se referem a eventos flogísticos, então, eventos inflamatórios, ou uso de substâncias antiflogísticas, anti-inflamatórios, tá? Então, o flogístico ou flogose são sinonímias de inflamação. E se a gente for pensar de onde vem esse termo, inflamar, né, tem a ver também com incendiar, né, e realmente vem do latim inflamatio, é incêndio. Tá? Então, por características da inflamação que a gente vai ver daqui a pouco, né, como avermelhamento, calor, esses estudiosos antigos compararam a inflamação com o incêndio. E no grego, então, o termo flogose vem do grego, né? Flogose quer dizer flox, fogo, e ose, estado de. Então, também, né, o estado de incêndio, o estado de fogo, ou de queima, de algo queimando, inflamando. Tá? Um pouquinho de história da inflamação, acho que sempre é legal a gente saber da onde o nosso conhecimento vem para entender como ele está. Tá? Então, a inflamação ela já era reconhecida lá no Antigo Egito. Tá? Os hieróglifos acharam termos como serefe, né, quente, inflamado, napahu, que significava pus. Então, já lá dos médicos do Antigo Egito, eles já se referiam a esses termos. Na Grécia Antiga, surgem então os termos flegoné, inflamado, erisipela, que é um padrão de inflamação cutânea, tá? Sendo bem genérica agora. O edema, que é inchaço, que é o edema que vocês já estudaram. Lá na Roma Antiga, no ano 30 antes de Cristo, esse médico da época, o Celsus, descreveu um estado onde havia, no qual a lesão se caracterizava pela presença de calor, rubor, quer dizer avermelhamento, tumor, aumento de volume e dor. Tá? Aí lá em 1793, o John Hunter, um médico da época também, postulou, né, eu pensei só alguns eventos, mas postulou que a inflamação não deve ser encarada como uma doença, mas sim como uma reação inespecífica e benéfica do organismo frente às agressões. Tá? Então, nesse momento, eles já se começa a compreensão de que aquilo que estava sendo visto talvez como a doença em si, talvez não seja a doença, e sim uma resposta do organismo frente a uma agressão. Compreender isso é muito importante, porque muitas vezes a doença vai ser a micose, a doença é a... Vamos pensar uma aqui, uma que curse com, com bastante, uma lesão inflamatória. A doença não é a dermatofilose. Desculpa, a doença é a dermatofilose. E em função da dermatofilose, da infecção pelos dermatófilos, se monta uma resposta do organismo que é uma dermatite superficial. Tá? Então, a inflamação sempre é uma resposta. E essa compreensão começou lá em 1793. E aí depois, né, em 1858, o maravilhoso, fantástico, incrível pai da patologia moderna, Rudolf Virchow, inclui, né,
baseado nesses estudos que vinham sendo colocados, ele inclui mais um elemento característico da inflamação, que é a perda da função. Então, ele reconhece e ele formaliza a descrição, né? Que o Virchow, o que ele fez foi muito isso, estudar muitos eventos patológicos, muitas lesões. Ele é o pai do estudo do câncer também, né? Foi ele que descreveu pela primeira vez esse processo. Então, ele observava e descrevia os processos, e nessa descrição ele incluiu, então, lá naquilo que foi postulado pelos Celsus, já a perda da função, tá? E, posteriormente, aí o pessoal que já foi trabalhando com detalhamento, com um detalhamento maior do processo inflamatório, né? E já sendo os precursores da imunologia, como Cohnheim em 1882, que descreveu eventos vasculocelulares. Então ele conseguiu também detalhar um pouco mais aquilo que o Virchow que vinha descrevendo, o Metchnikoff, que descreve fagocitose. Eu incentivo vocês a buscarem a descrição que o Metchnikoff fez da fagocitose. Ele enfia um espinho acho que de uma laranjeira, numa planária, e observa então os fagócitos no microscópio rudimentar, e a descrição dele realmente é lindíssima, né? Quando a descrição que ele faz desse momento, né? Depois, em 84, só em 1884, Pfeffer descreve a quimiotaxia, e no Brasil também, Maurício da Silva Rocha, da Rocha e Silva, faz a descrição das anafilotoxinas. O professor Mário Mariano, da USP, foi um gigante, né? Parafraseando aqui o trabalho dele, na descrição e na compreensão do papel dos macrófagos e deles na constituição das células gigantes, e tudo isso na inflamação. Ele ele faleceu não faz muito tempo, e realmente foi um médico veterinário. Ele é veterinário de formação, mas os trabalhos que ele fez nessa área correram o mundo, e ele é realmente um ícone na descrição da inflamação. E mais recentemente, Wilson Beraldo, Garcia Leme, Sérgio Ferreira, que descreveram, né, mediadores químicos da resposta inflamatória. Dito isso, a gente pode passar para características gerais da inflamação, tá? A gente precisa compreender que a resposta inflamatória, ela sempre vai ser uma resposta de caráter imunoinflamatório. Atualmente, praticamente a gente não separa mais isso. A gente academicamente aqui vai apresentar essa inflamação, mas vocês já têm uma compreensão que quando forem fazer disciplina de imuno, quando forem estudar alimentos de imunologia, vocês vão estar vendo os mesmos fatos, os mesmos passos que aconteceram aqui, tá? Claro que lá, porque o interesse, o foco é um pouco diverso do foco daqui, e porque vocês já têm esse conhecimento prévio, não vai ser tudo repetido. Mas tenham em mente que quando se falar do aporte de células de leucócitos numa lesão de caráter imunomediado, a gente vai ter inflamação permeando isso, tá? Então, as respostas de fato são sempre imunoinflamatórias, tá bom? Isso é muito importante. Além disso, a inflamação, ela é uma resposta padronizada. Até algum tempo atrás, ou alguns autores colocam isso como estereotipada. Eu acho que isso pode gerar um pouquinho de confusão, e é entender que ela realmente é padronizada. Ela, como resposta imune ou inespecífica, ela vai acontecer sempre da mesma forma. Os eventos vão ser sucessivos e sequenciais, né? E vão ocorrer sempre da mesma forma. Depois, como ela vai evoluir, aí isso vai mudar um pouquinho. Mas a inflamação, especialmente a inflamação de caráter, o processo inflamatório agudo, ele é extremamente padronizado. Ela é redundante
e autoperpetuante. O que é redundante? Ela se instala, existe uma agressão, a inflamação se instala e ela pode se reiniciar, e se reiniciar, e se reiniciar. E isso então vai ser redundante e com isso ela se autoperpetua, ela se mantém, ela se instala e ela mesmo vai se retroalimentando. Por que isso acontece? Porque assim, ó, existe a agressão que induz uma inflamação. Toda e qualquer inflamação, toda e qualquer inflamação gera algum grau de lesão tecidual. Isso é inevitável. E aí vocês vão lembrar que quando ocorre lesão tecidual, ou seja, morte de células, o que vai acontecer? Se instiga inflamação. Lembra lá no início, quando eu falei das causas? Qual é uma das causas de processo inflamatório? Presença de células necróticas, tá? Então, instala-se uma agressão, ou ocorre uma agressão, instala-se um processo inflamatório, esse leva a dano tecidual e o próprio dano tecidual auto-perpetua essa inflamação. Tá vendo porque é importante modular a inflamação na hora certa? Onde é que vocês vão ser importantes na vida daquele paciente? Tá? Para que vocês consigam, com as ferramentas que vocês vão ter, como anti-inflamatórios, como mecanismos de barrar o dano tecidual, vocês vão conseguir extinguir a inflamação, porque ela, por origem, ela tem a tendência de ser autoperpetuante. Existem mecanismos para ela ser eliminada? Existem sim, porque senão a gente viveria, né, a gente, os nossos pacientes, todo mundo em processo inflamatório. Mas ela tem essa tendência à autoperpetuação. Bom, além disso, ou até por causa disso, ela pode ser maléfica. Percebe aqui, ó, um pulmão normal, com seus espaços aéreos, seja um bronquíolo, ou seja os alvéolos, repletos de ar, né, fazendo as trocas gasosas. Já um pulmão inflamado, caso de pneumonia, o bronquíolo ele está repleto de líquidos e de células. Os alvéolos da mesma forma, a gente nem consegue ver, a gente mal e mal vê os septos alveolares aqui, de uma forma até difícil de identificar um septo alveolar. A gente identifica só porque os vasos estão repletos de sangue e os alvéolos repletos de células e líquidos também, líquidos do exudato, né, os produtos da inflamação. Então, pode haver troca gasosa aqui? O pulmão está cumprindo sua função normal? Obviamente que não. Tá? E isso aqui decorreu, tá? Isso aqui decorreu de uma resposta bastante simples. Esse aqui é um pulmão de sinomose em um cão. A sinomose é causada por um vírus, um paramyxovírus, e a presença do vírus no pulmão desencadeia uma série de eventos, tá? que determinam um desequilíbrio, principalmente isso, determinam um desequilíbrio na microbiota do pulmão. E bactérias, bactérias corriqueiras do pulmão acabam proliferando e induzindo e perpetuando um processo inflamatório. O vírus causa dano, o vírus por si só causa dano mínimo, resposta mínima. Mas essa alteração na microbiota faz então com que bactérias proliferem e que se instale um processo inflamatório contra um agente que era morador, né, daquele próprio pulmão. E, consequentemente, esse pulmão fica totalmente inflamado, né? E muitas vezes o paciente pode inclusive vir a óbito porque ele não consegue mais respirar. Tá vendo então que a inflamação às vezes ela é exacerbada contra agentes até contra os quais nem deveria ter sido montada essa resposta e ela pode então ser mais maléfica do que benéfica. De novo, tá aí a importância da gente reconhecer o processo e intervir de forma adequada quando necessário. Bom, e só para finalizar essa conversa aqui, entender que a inflamação ela ocorre em função da presença de um determinado agente, né, um agente agressor, e ela é uma resposta do hospedeiro. Então, quantidade de agente agressor, nível de agressão pode determinar a resposta do hospedeiro, mas a inflamação ela é uma resposta do hospedeiro. Então, o padrão, o perfil, o grau dessa inflamação
é dependente do hospedeiro. E principalmente, ou isso explica, a compreensão disso explica muitas vezes por que numa espécie um agente causa um determinado tipo de lesão, enquanto que noutra espécie o mesmo agente já causa uma lesão com padrão completamente diverso, tá? Isso tem a ver com a forma com que esse hospedeiro responde frente a esse agente, ou seja, como é que ocorre o processo inflamatório desse hospedeiro frente àquele agente. E às vezes dentro de uma mesma espécie, situações como essa podem acontecer. Certo, meu povo? É hora agora da gente fazer uma pequena pausa e se preparar para passar então para os próximos passos ou para os próximos momentos dessas nossas conversas, tá bom? Então, até a nossa próxima aula, onde a gente vai passar a falar do processo inflamatório propriamente dito, tá bom? Até lá então!